Olá, minha gente, bem-vindos ao canal Ives Henrique, ele mesmo falando aqui com vocês, nesse momento de conversa, nesse momento de trocar informações, muito aprendizado e vamos combater a ignorância, isso que eu já falo há vários vídeos aí. O assunto deste vídeo, como vocês já devem ter notado aí, é sobre o novo ministro da Educação, que é o Ricardo Vélez. Bem, é um senhorzinho muito simpático, muito gente boa, mas que andou, bem dizer assim, com discursos indevidos à Constituição e às crenças de toda a população brasileira. Muitas coisas que ele falou, por mais que as pessoas queiram, na hipocrisia, falar mal, mas tem algumas coisas que ele realmente falou com razão, que são coisas que realmente acontecem, mas que um pecado grande é generalizar. Nós não podemos, independente do grupo, generalizar os assuntos, né? É o nunca diga nunca e o nunca generalize, porque isso só vai deixar em uma saia justérrima. Deixa eu organizar melhor aqui, ele vai. Bem, nós sabemos que a mídia, infelizmente, em um bom sentido ou porque quer mesmo, acaba passando uma única versão, um único entendimento a respeito dos fatos. Como já falei em vídeo anterior também, falta a interpretação de texto na galera. Isso é uma coisa que assusta. Muitas vezes uma prova ela pode ser resolvida, independente de qual o conteúdo dessa prova, pode ser resolvida com a interpretação de texto. As pessoas têm preguiça de pensar. As pessoas elas têm preguiça de verificar a informação. Então, a mídia ela passa de uma certa forma, as pessoas começam a propagar, mas sem se inteirar do assunto, sem perceber do mal que é você somente copiar aquilo que alguém fala, né? Então, por isso, quando surgiu toda a revolta em rede social, toda a revolta de mídia, revolta inclusive nos professores também, muitos professores falando mal desse ministro da Educação, eu resolvi pegar na fonte para saber o que realmente ele falou, como ele falou, para que nós possamos conversar. Por isso, se inscreva no canal, a sua inscrição é uma delícia. É muito bom ter você aqui comigo. Ative o sininho de notificações para que sempre que tiver um vídeo quentinho, você possa ser avisado, certo? Compartilhe. Quanto mais pessoas fazerem parte, vamos combater a ignorância que tanto marca essa vidona do brasileiro, né? Então vamos combater. Compartilhe o vídeo, curta e comente, dê a sua opinião. Eu tenho o maior prazer de responder, beleza? Então, para não dizer que somente foi um dia ruim, eu peguei duas fontes diferentes. Uma foi uma fala dele mesmo, né? Ouvindo a voz do Ricardo no canal de Djalma Cremonese, certo?
E outra também, para não dizer assim que ele não estava num dia muito bom, acordou com o pé esquerdo, por isso falou besteira. Mesmo assim, não justifica, né? Eu peguei uma entrevista que ele fez para a Veja, que foi aonde, né? Foi na qual estourou toda a revolta da população. Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer, eu vou ler aqui alguns pontos marcantes, alguns pontos interessantes, mas não posso deixar passar que a educação prevista pela LDB, prevista pelo ECA, previsto pela própria legislação brasileira, é a garantia que todo mundo tem direito à educação, uma educação de qualidade, certo? Da mesma forma que a escola não pode ultrapassar aquilo que a família aceita como verdade, certo? Então a escola não pode influenciar em raça, a escola não pode influenciar em sexualidade, a escola não pode influenciar em crença, a escola não pode influenciar em partidos políticos, a escola ela tem que ser laica, o Estado é neutro. Temos que atender qualquer tipo de criança, independente da sua origem, da sua crença, da sua raça, da sua situação econômica. Da mesma forma que também é importante colocarmos aqui que a família tem que acompanhar e autorizar os assuntos que serão abordados com os seus filhos, porque o filho, ou no caso que a criança tenha guarda com a avó, com o tio, também serve da mesma forma, acaba sendo a responsabilidade integral do responsável para o menor, certo? Então qualquer coisa que aconteça com esse menor, a primeira pessoa que será responsabilizada é o responsável, certo? Para depois verificar da onde que se partiu a informação e por aí vai, certo? Porém, nós sabemos que até mesmo o Silas Malafaia, não quero assim abrir um pretexto de denegrir a imagem de alguém em meus vídeos, né? Quero ser muito cauteloso com essa parte quando se fala da educação, porque entendo perfeitamente a posição do Silas Malafaia. O pastor Silas briga que a escola não pode ultrapassar os valores da família, que a família ela tem que acompanhar, a família tem que autorizar que a escola aborde determinados assuntos, e tem assuntos mesmo assim que a escola não tem direito de mexer, né? Por causa da idade, por causa da religião, por causa enfim, aquela visão de direita que o Silas Malafaia tem. Beleza, concordo, isso realmente é lei. Porém, o que o Silas infelizmente não vê é que nós temos famílias desestruturadas. Nós temos mãe de criança que ainda é considerado criança, né? Temos mães de quinta série, né? Que tem filhos na quinta série, que tem filhos na sexta série, mas que chega na escola e fala: eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Eu não tenho mais autoridade sobre o meu filho. Ele em casa faz o que quer, ele me responde, me agride. Não é difícil encontrarmos casos assim. Toda escola tem, certo? Principalmente a pública. Toda escola tem.
Então, como que eu vou dar o direito e o dever para a família cuidar da criança se a família não está podendo cuidar da criança? Já comentei em outros vídeos aí, eu já tive criança, né, criança, considerado criança mesmo, que estava no fundamental, que chegou na escola bêbada, né? Eu já fui comunicado, estando em minha casa no final de semana, numa sexta-feira à noite, sábado à noite, né? Tanto faz, eu ser notificado que uma aluna minha do ensino fundamental estava caída bêbada na rua. Certo, não tenho nenhuma responsabilidade. Minha responsabilidade é dentro da sala de aula. O que acontece à noite e eu tenho minha vida particular e quem tem que resolver isso é a mãe da criança. Mas infelizmente nós sabemos que não são todas as mães que têm o pulso firme, que indicam o direcionamento correto. Né? Da mesma forma que tem mães que já fazem coisas ilícitas dentro de casa, pais que bebem, pais que fazem que praticam uma relação sexual aberta, assim na frente da criança. Tem muito caso assim, de mãe que troca de parceiro diversas vezes, de pai que troca de parceiras diversas vezes, e a criança vivendo tudo naquele ambiente. Então, são casos esporádicos, nem tão esporádicos assim, porque toda sala de aula tem, toda turma tem, toda escola tem casos assim. Não tem como deixar que a responsabilidade fique com o responsável, com a família, se a própria família não tem o pulso firme, não dá o caminho correto para essa criança, certo? Isso é um problema gigante, e todos os outros problemas são oriundos disso, certo? Então, é por isso que a escola tem que fazer um trabalho de sexualidade, a escola tem que fazer um trabalho sobre as drogas. Se seu filho é aquele que sabe se proteger, que sabe o que pode, o que não pode, que sabe manter o respeito com o semelhante, ótimo, mas não são todos que sabem se posicionar dessa forma, certo? Eu acredito que tudo isso, numa parte de introdução, eu me estendi, mas que tem tudo a ver com o que o Ricardo ele quer passar, certo? Não estou defendendo, tem coisas aqui que são absurdos para o ministro da Educação falar, mas isso eu vou falar depois da nossa vinhetinha. Vamos rodar a vinheta aí. Bem, vamos começar pelo canal no YouTube. Foi algo que o ministro deu deu um discurso sobre alguns pontos de vistas, que começa como, por exemplo, todos os países precisam dos seus líderes intelectuais, e as pessoas, os cidadãos, eles devem conhecer quem são os seus heróis. Isso é pura verdade. Infelizmente, a nossa cultura é comprada, é alugada. Nós não temos uma cultura brasileira forte. Se for pegar lá a literatura, nós vamos perceber que só no romantismo o índio é tratado como herói. Depois de tantos e tantos e tantos anos, certo? O brasileiro não sabe votar.
O brasileiro não sabe votar em reality show. O brasileiro não sabe votar na política. O brasileiro não sabe votar na eleição ali da representante do condomínio. O brasileiro não sabe votar. Lembro bem de um programa que o SBT realizou, que foi uma pesquisa com vários questionários e também pela internet. Tentaram saber quem são os maiores as personalidades, os heróis de todos os tempos aqui do Brasil. Temos assim médicos renomados que estudaram a parte de vacina, por exemplo, que ficaram muito para trás. E jogador de futebol ganhando liderança, cantor ganhando liderança, cantor que muitas vezes tem muito cantor que tem o seu projeto social, e além da música, além do seu lucro, ele ajuda outras pessoas. Beleza, isso é maravilhoso. A pessoa sabe abençoar o seu próprio ganho, a sua fonte de renda. Porém, tem cantor que ele só ganha para si, certo? Então o brasileiro ele não sabe votar, o brasileiro não sabe quem são os seus heróis, ele não sabe valorizar quem deveria ser valorizado, certo? Ele indica também que nem todos têm a vocação para a faculdade, muitos têm vocação para o ensino técnico, verdade? Não vou colocar como mentira, é verdade. Muitos têm vocação para o ensino técnico, que prefere o caminho do ensino técnico. Muitas vezes não é porque a pessoa realmente quer, mas é porque a faculdade é uma realidade muito distante para ele. Tem outros que preferem logo começar o trabalho. Então, se for olhar assim, o trabalho de veterinário, o trabalho de médico, que muita gente quer ser médico hoje em dia, né? É um dos cursos mais disputados numa USP da vida aí. As pessoas, elas não são... elas não... Como que eu posso colocar assim de uma forma didática para vocês? A pessoa ela não pode já atender os seus pacientes, já montar o seu consultório. Tem que passar todo aquele tempo de estudo. Muitas vezes vai levar 6 anos, 7 anos para a pessoa se formar, para ter a sua especialidade, para depois sim ir para um sistema único de saúde, ou de repente ir para um consultório particular, montar o seu próprio negócio. O curso técnico ele dá uma oportunidade de emprego muito mais facilitada, mas temos que tomar cuidado quando falamos que isso é vocação. Muita gente vai para o curso técnico porque quer estudar, mas não tem a oportunidade de uma universidade, certo? Os jovens têm entusiasmo no ensino fundamental, um aproveitamento muito grande. Isso é verdade. Nossos dados de todo o tempo que eu sou professor, sempre temos a leitura de tabelas, leitura de gráficos. Isso mostra o aproveitamento do estudante é muito no ensino fundamental. Porém, não é porque ele não ele está na imagem ali, ele não quer uma faculdade, ele quer ir trabalhar. Não é só por causa disso, como o ministro quis dizer. Não é bem. Nós temos um problema como, por exemplo, a progressão continuada.
o aluno ele falta, ele tem direito à reposição de faltas no final de cada bimestre, independente se ele faltou porque estava doente ou porque ele faltou porque ele foi namorar. O professor é obrigado, escola pública, né? O professor ele é obrigado, estou falando mais pelo estado de São Paulo, que é por onde eu trabalhei todos esses anos. O professor é obrigado a dar um trabalho de reposição de notas para esse aluno, reposição de faltas para esse aluno. Então esse aluno ele passa de qualquer jeito. Imagine o aluno que já está em sala de aula, que leva tudo a sério, ele percebe que o colega falta demais, o colega não faz nada, o colega falta com o respeito devido com o professor, e mesmo assim ele é promovido de ano. Então isso vai assim minando a boa vontade. Na escola particular nós já vemos que você é bom, você tem que correr atrás para fazer a diferença. Na escola particular não, na escola pública, perdão, não. Na escola pública você passa de ano fazendo ou não fazendo, você vai sendo empurrado com a barriga. Já aconteceu muitos casos de vamos promover esse aluno, que se ele repetir no ano que vem ele vai se juntar com alunos que também não são tão bons da outra sala e vai desandar tudo de vez. Então por isso vamos promover porque é um ano a menos para esse aluno atormentar a nossa paciência aqui. Não é uma visão de educador, mas é uma coisa que acontece muito em nossas escolas, infelizmente, né? Então o ensino fundamental, o aluno ele está vidrado porque agora ele está numa escola maior, que é a escola estadual, mas ele vai perceber que o ritmo ali não é tão desafiador da forma que ele precisava. Então ele começa a deixar o seu entusiasmo, certo? Com 16, 17 anos, o jovem se depara com um ensino diferente da realidade. Verdade. Também tenho que concordar. Pelo seguinte motivo. O material do governo, falo do estado de São Paulo porque eu não conheço tão profundo a realidade de outros estados, mas posso falar com propriedade do estado que eu trabalhei, sendo efetivo. O material ele é preparado para escolas de grandes centros, certo? Então um aluno que é de zona rural, como eu já trabalhei em escola de ambiente rural, o aluno ele fica completamente deslocado com aquele conteúdo que é fornecido. Tem muita coisa ali que aluno que é de plantação de tomate, aluno que trabalham de roça mesmo, alunos que não tem contato com shopping, com cinema, com apresentação de shows. O aluno não conhece aquela realidade, certo? E é uma realidade imposta, o que deixa o material desinteressante para o aluno, certo? Nos Estados Unidos e na Alemanha, então vamos comparar o sistema educacional fracassado do Brasil com o de países de primeiro mundo como Estados Unidos e Alemanha, que levam uma educação como algo a sério, ao começar pela valorização do professor, né? A começar pela valorização do professor. Mostrar que sem a educação devida o aluno não vai para frente, o aluno não vai ter uma vida mais confortável, digamos assim, certo? O sistema de visão educacional
de países de primeiro mundo é completamente diferente, porque no Brasil nós vamos ter a escola particular mantendo a elite no poder. A escola pública não passa essa visão de advogado. O material do governo, ele até no princípio, quando lançou os famosos caderninhos aí do estado de São Paulo, vinha marcado, para preparo cidadão e preparo para o mercado de trabalho. Escola pública não visa faculdade. Por quê? Porque quem é bom, quem pode, quem tem tudo na escola particular. São filhos de pessoas ricas que vão continuar mandando futuramente nos mais pobres. Se não fosse isso, gente, não existiria a escola particular. Se a escola pública fosse boa, fosse de qualidade, como muitas vezes eles querem colocar aí, se fosse uma coisa maravilhosa, um exemplo, não existiria a escola particular. A escola particular existe porque é uma educação completamente séria, que você tem que trilhar para que você seja alguém na vida. A escola particular, a escola pública é aquela visão de precisamos dar educação, fingir que vamos ensinar e os alunos vão lá fingir que estão aprendendo, né? É uma situação muito triste. Ele fala, nos Estados Unidos e na Alemanha, a diferença salarial entre o profissional de nível técnico e o de nível superior é praticamente inexistente. Mas no Brasil nós sabemos que um técnico de enfermagem ganha muito menos e trabalha muito mais do que uma pessoa que fez a faculdade de enfermagem propriamente dita. Né? É completamente surreal ele colocar a educação brasileira técnica e superior comparado a Estados Unidos e Alemanha. E vou bater na tecla, gente. O profissional que realiza os sonhos de todos os outros profissionais é o professor. Certo? Não tem como levar uma educação de qualidade se o próprio professor está desmotivado. Ele tem que aguentar pirraça de aluno, ele tem que promover o aluno a qualquer custo, ele tem que bater metas, ele é cobrado, ele tem que levar a lição de casa, trabalho para corrigir, preparar a aula, para depois receber um salário tão insignificante. Né? E eu falo insignificante porque deve ser uma das profissões que mais recebe reduzido comparado a outras profissões que tenham um ensino superior. Ou seja, você tem um diploma para professor, você é o que ganha menos do que qualquer outro funcionário que tenha um diploma em alguma outra área, né? Isso é completamente triste, né? Então, muitos estão deslocados com título de universidade sem trabalhar na área. Infelizmente, a distribuição de renda do Brasil é uma coisa que não é de hoje. É uma coisa de anos e 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 anos. Certo? Muita gente tem o título de universidade, mas não tem a oportunidade de emprego mesmo. Não é como sugere o texto, como sugere quando escutamos o ministro da Educação falar, que isso é um erro de escolha do candidato. Não é. Infelizmente, as vagas, as oportunidades muitas vezes não estão abertas para não está aberta para você se efetivar naquilo que você se preparou, naquilo que você estudou, ou muitas vezes, como é o meu caso,
eu tenho a faculdade, eu tenho a licenciatura, mas eu não estou satisfeito com o ritmo que a educação toma, o ritmo que o Estado faz, como trabalhar, as condições péssimas que o governo dá para nós trabalharmos. Então, eu sou uma pessoa com licenciatura, mas que provavelmente daqui a muito pouco tempo eu irei trabalhar em qualquer outra área, que muitas vezes ganho em uma outra área que não exige nível superior, eu vou ganhar mais do que quando professor. Vou trabalhar 6 dias da semana, mas eu não vou precisar levar trabalho para casa. Né? Não vou precisar no final de bimestre estar com aquela papelada assim e um monte de caderneta na mão. Né? Muitos professores têm que pegar municipal e estado para ter uma fonte de renda melhor, para ter mais conforto. Tem gente que tem que pegar 2 cargos dentro do estado para ter mais conforto. É complicado, né? Então eu sou um deles que está entrando aqui. Eu vou me deslocar da minha área de atuação, né? Acredita que a universidade é para todos, independente da classe econômica, ele falou, né? Então isso tenho que levantar a moral, certo? E a universidade só prepara uma elite técnica e conceitual, que vai, diríamos, trabalhar sobre objetivos gerais da nação. Isso foi fala dele. A universidade só prepara uma elite técnica e conceitual, que vai, diríamos, trabalhar sobre objetivos gerais da nação. Isso, gente, se for trocar em miúdos, conseguimos ver o seguinte. Coisa bem simples. É uma coisa assim que deixa a gente indignado. Mas quando ele fala aí, os objetivos gerais da nação quem é rico continua sendo rico, quem é pobre continua sendo pobre. Certo? Que a universidade é uma elite. Deixa muito bem claro isso. A universidade é uma elite, certo? A educação regular deve ser de qualidade. Acredito que eu não preciso comentar a respeito disso. Que é um engano. E muitos pais poderiam acompanhar melhor, como o Silas Malafaia tanto defende. Os pais deveriam ir na escola e acompanhar se essa educação está sendo de qualidade. Tem tanta coisa assim que envergonha a classe do professor, gente, que é lamentável. E que muitas vezes nós temos que ser psicólogos, mãe, pai, nós temos que ser fonoaudiólogos, nós temos que ser educadores, nós temos que ser babás, nós temos que ser, enfim, diversas profissões em uma só, né? Uma coisa interessante, né? As pessoas, elas crescem no ambiente educacional da escola pública, só que a escola pública tem uma educação fraca, então muitas vezes, né, a maioria não vai conseguir uma vaga na escola, na faculdade pública, então vai acabar indo para a particular e se sente feliz da vida, coisa que eu já falei para os meus alunos. Gente, eu não comemoro quando vocês chegam e falam para mim que entraram em faculdade particular, porque faculdade particular visa lucro. Você pode pagar, você entra numa faculdade, independente de quem seja, né? Agora, a pessoa que cresceu numa escola particular, lá na frente vai encontrar uma escola, uma faculdade pública, porque ele foi preparado, ele foi direcionado não para o mercado de trabalho, ele foi direcionado para o estudo. Então ele vai para a faculdade pública, e há uma diferença entre a escola pública e a faculdade pública. A escola particular e a faculdade particular tem muita diferença.
muita diferença mesmo. Mas uma coisa bacana é que ele colocou: a classe econômica mais baixa, o Estado deverá custear. Eles querem estudar uma forma nesse mandato aí do Bolsonaro, para que a classe econômica mais baixa possa ter uma ajuda do governo para custear a sua educação na faculdade. E agora a classe econômica mais alta começará a pagar pelo ensino, porque tem possibilidade de pagar por este ensino, certo? Esse foi o vídeo que o Ricardo Vélez, que é o ministro da Educação atual, fez, e foi postado no canal do Djalma Cremonese no YouTube. Eu tenho ainda entrevista para a Veja, só que o gato passando aqui. O gato passando aqui. Mas a entrevista que ele deu para a Veja, que foi coisa pequena, né? São assuntos pontuais, mas eu vou acabar deixando para o próximo vídeo, certo? Se inscreva no canal, você aqui é muito importante. Beijo, tchau.